Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cileia e hoje a gente vai falar sobre soluções. O que é uma solução então? Quem nunca recebeu ou ofereceu ou já viu alguém oferecendo ou recebendo um copo de água com açúcar em uma situação em que a pessoa se encontra muito nervosa, muito agitada, não é? Então a água com açúcar é um exemplo de solução. Tá? O conceito de solução é que ela é uma mistura homogênea composta por duas partes, uma chamada soluto, outra chamada solvente. Tá? Só para lembrar um pouquinho sobre o conceito de mistura homogênea, a mistura homogênea é aquela em que a gente, a olho nu, não consegue identificar que nós temos mais de um componente na nossa mistura. Diferente da heterogênea, em que a gente identifica que nós temos mais de um componente na nossa mistura apenas olhando para aquela situação, certo? Então, a solução é a mistura homogênea composta por soluto e mais solvente, ok? O soluto é aquele que será dissolvido e o solvente é aquele que dissolverá. Ok? Então, claro, no caso da água com açúcar é fácil identificar, porque a água ela vai ser o solvente universal, né, pessoal? Em 90% dos casos em que ela aparecer, ela vai ser o solvente. E o soluto é a parte sólida, não é? Mas outra forma de a gente conseguir identificar soluto e solvente é olhando as quantidades. O soluto sempre estará em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Apesar de a gente ter a maior parte das soluções na fase líquida, como é o caso da água com açúcar, a gente também tem exemplos de soluções no estado gasoso e no estado sólido. Um exemplo de solução no estado gasoso é o próprio ar atmosférico, onde a gente tem cerca de 70% de gás nitrogênio e o restante, então, dos demais gases, oxigênio, vapor de água, enfim, todos os gases que compõem, então, a atmosfera. E um exemplo de solução sólida é o caso do ouro, não é? Das joias de ouro, que é onde a gente tem uma mistura do ouro com outros metais, o cobre, a prata, por exemplo. Né? Então, daí vem a questão da classificação dos quilates, né? Ouro 18 quilates, ouro 12 quilates, né? Então, conforme a quantidade de ouro é o quilate da joia, ok? A gente pode classificar soluções de 3 formas distintas, certo? E essa classificação, ela tem a ver com a quantidade de soluto presente na solução. Então, vamos pegar um exemplo da água com açúcar. A gente pode colocar um copo, colocar uma certa quantidade de água e açúcar e dissolver. Conforme a gente for acrescentando açúcar nessa solução, vai chegar um determinado momento em que aquela quantidade de água não vai mais comportar a quantidade de açúcar. E esse açúcar começa a sobrar, certo? Então, a isso a gente dá o nome de coeficiente de solubilidade, que seria então a quantidade máxima de soluto que aquela quantidade de solvente consegue dissolver a uma determinada temperatura e pressão. Por que entrou essas duas variáveis de temperatura e pressão? Porque especialmente a temperatura, ela influencia no coeficiente de solubilidade das substâncias. Porque existem substâncias que com o aumento da temperatura aumenta a sua solubilidade, outras com o aumento da temperatura diminui a sua solubilidade e ainda algumas em que a temperatura não influencia na sua solubilidade. Certo? Esse coeficiente de solubilidade das substâncias ele é tabelado e o problema fornece essa informação para a gente. Então, pegando um exemplo do sal de cozinha, né, o NaCl, o coeficiente de solubilidade do NaCl é 360 gramas por litro. O que essa informação nos diz? Nos diz que quando eu tiver um litro de água, que é o solvente da solução, o máximo de NaCl que eu consigo dissolver neste volume é 360 gramas nesta temperatura de 20 graus, certo? Então, a isso a gente chama de coeficiente de solubilidade. De acordo, então, com o coeficiente de solubilidade, nós podemos classificar as soluções como insaturada, que é aquela solução onde a massa do soluto fornecida pelo problema é menor que a massa do coeficiente de solubilidade daquele soluto.
A solução saturada, onde a massa do soluto fornecida pelo problema é igual à do seu coeficiente de solubilidade, e uma solução supersaturada é aquela em que a massa do soluto fornecida pelo problema é maior que a massa do coeficiente de solubilidade. Quando nós temos uma solução supersaturada, a gente tem a seguinte situação: pode sobrar, pode ter excesso ou pode não ter excesso. Quando tem excesso e sobra, a gente chama de precipitado ou corpo de chão, certo? Vamos a alguns exemplos, então. Aqui a gente tem o seguinte: classifique as soluções abaixo em insaturada, saturada ou supersaturada. Para tal, considere o coeficiente de solubilidade do KCl 34 gramas por 100 ml de água a 20 graus. E aí a gente tem 3 soluções para classificar. Uma onde eu tenho 40 gramas de KCl em 100 ml de água a 20 graus. Outra onde eu tenho 34 gramas de KCl dissolvidos em 100 ml de água a 20 graus. E outra onde eu tenho 32 gramas de KCl dissolvidos em 100 ml a 20 graus. Então, o que a gente observa? A gente observa que o volume do solvente, que é a água, é igual nas 3 e também igual a do coeficiente. Quando isso acontece, basta nós pegarmos a massa do soluto e compararmos com a massa fornecida pelo coeficiente, gente. No primeiro caso, a gente pode ver que ela é maior. 40 é maior que 34. Então, a gente classifica a solução como supersaturada. Na letra B, é exatamente igual a massa do soluto à massa do coeficiente, ó. Então, a gente classifica a solução como saturada. E na terceira, a massa do soluto é menor que a massa fornecida pelo coeficiente de solubilidade. Então, ela é classificada como insaturada, ok? Segundo exemplo. Sabendo que o coeficiente de solubilidade, que é abreviado aqui no problema por CS, tá? Então, CS significa coeficiente de solubilidade, do KNO3 em água é 202 gramas por 100 gramas de água a 90 graus, qual será a classificação de uma solução que foi preparada adicionando-se 707 gramas de KNO3 em 350 gramas de água? Então, aqui, gente, ó, nós temos o seguinte: a gente tem o coeficiente de solubilidade do sal e o problema está nos dizendo que uma determinada pessoa foi lá e preparou uma solução usando 350 gramas de água, que é o solvente, e 707 gramas do KNO3, que é o soluto. Então, para a gente classificar a solução como saturada, insaturada ou supersaturada nesse caso, a gente não pode apenas comparar esses dois valores aqui, ó, 707 com 202. Por quê? Porque o volume de água é diferente. Aqui, a informação que o problema me diz é que quando eu tenho 100 gramas de água, eu consigo dissolver até 202 gramas de soluto. Mas e se eu tiver 350 gramas de água? Se eu aumento a massa de solvente, eu tenho que aumentar, obviamente vai aumentar a quantidade de soluto que eu posso dissolver naquela solução. Então, de que forma que eu resolvo isso? Através de uma regra de 3, né? Fazendo as comparações. Então, se 100 gramas de água dissolve 202 gramas de KNO3, 350 gramas de água vai dissolver X gramas de KNO3. Fazendo, então, o cálculo da regra D3, a multiplicação cruzada, né? Ficamos com 350 vezes 202, que dá um total de 70.700. Esse 100 que está multiplicando passa dividindo. Nós temos uma massa de 707 gramas. Então, o que nós conseguimos da informação com esse nosso cálculo? Que quando eu tenho 350 gramas de solvente, eu consigo dissolver até 707 gramas de soluto. Percebemos, então, que a massa que eu obtive como resultado da minha regra D3 é exatamente igual à massa fornecida pelo problema. Como eu já havia comentado anteriormente, quando a massa do soluto é igual à massa do seu coeficiente de solubilidade, a gente tem uma solução que é classificada como saturada, certo? Vamos dar uma olhadinha agora nas curvas de solubilidade, que são variações do coeficiente de solubilidade das substâncias em função da temperatura, né? A gente vai ver um exemplo agora dos coeficientes de solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, aqui nós temos o gráfico que nos traz no seu eixo vertical as massas de soluto,
né? E sendo que essa solução tem uma quantidade de 100 gramas de solvente, ó, 100 gramas de água, e aqui no seu eixo horizontal nós temos a temperatura. A gente pode observar pela curva do gráfico, que é uma linha crescente, que essa substância, que é o KNO3, ele tem a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. Se nós tivéssemos uma linha decrescente, a substância tem a sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. E se a linha não tivesse variação nenhuma, fosse uma linha reta, são substâncias que a temperatura não influencia na solubilidade do composto, ok? Então, o problema nos diz, analisando o gráfico, responda qual a classificação de soluções que possuem. Então, nós temos 3 situações. Uma onde eu tenho uma solução de 120 gramas de soluto e 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus. Outra onde eu tenho 40 gramas de soluto em 100 gramas de água a uma temperatura de 80 graus. E uma terceira onde a gente tem 60 gramas de soluto em 100 gramas de solvente a uma temperatura de 40 graus. Certo? E a gente precisa classificar elas como saturada, insaturada ou supersaturada. De que forma a gente faz essa análise? Primeiramente, a gente vai cruzar as informações que a gente tem aqui, por exemplo, na letra A, onde eu tenho 120 gramas, que está aqui na linha do gráfico, a uma temperatura de 20 graus. Então, a temperatura de 20 graus está aqui. Fazendo o cruzamento dessas duas informações, de 120 com 20, eu tenho um ponto no gráfico que fica exatamente aqui nessa parte do gráfico, certo? Essa região aqui, ó, todos os pontos de soluções que ficam nessa região que fica acima da linha da curvatura aqui, são todas essas soluções que ficam nessa região aqui, são classificadas como soluções supersaturadas. Então, na letra A nós temos uma solução supersaturada. Certo? Letra B, novamente vamos cruzar as informações. 40 gramas, que está aqui, a uma temperatura de 80. Então, cruzando a informação aqui, chegando na temperatura de 80, nós temos um ponto exatamente aqui no gráfico, ok? Todos os pontos que se localizam abaixo da linha do gráfico, abaixo da curva, são classificados como soluções insaturadas, tá? Então, a letra B, a solução é insaturada. E, por último, temos 60 gramas de soluto em 100 gramas de solvente. Novamente, vamos fazer cruzar as informações. 60 e 40 vai me dar um ponto exatamente aqui nessa região do gráfico. Esse ponto, ele se encontra em cima da linha, em cima da curva. Quando isso acontece, os pontos que se encontram em cima da curva, a solução é classificada como saturada. Então, é dessa forma que a gente analisa gráficos para classificar soluções. Soluções que ficam acima da curva, supersaturada. Soluções que ficam abaixo da curva, insaturada. Soluções que ficam na curva, saturadas. Ok? Vamos ao segundo exemplo agora. Ainda sobre o gráfico anterior, qual a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de solvente a uma temperatura de 50 graus? Então, o que o problema está nos pedindo? Então, continuamos com o mesmo gráfico, onde a gente tem as gramas de soluto aqui, continuamos com o mesmo volume, 100 gramas de água, e aqui as temperaturas. E o problema pede para a gente dizer, né, qual a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido nessa quantidade aqui de solvente, né, 100 gramas, numa temperatura de 50 graus. Então, a gente vai vir aqui no gráfico, vai procurar o ponto onde é 50, é exatamente aqui nessa região, entre o 40 e o 60, e vamos seguir nesse ponto até encostar na curva. E aí, vamos fazer a relação, ó, projetando essa linha aqui, ó, projetando essa linha aonde nós temos a parte das gramas de soluto. Então, a gente vai ter essa situação aqui. Quando a gente projeta isso, nós percebemos que nós temos o valor de 80. Então, quando eu tenho 50 graus Celsius e um volume de 100 gramas de água, eu consigo dissolver até 80 gramas de soluto. Certo? Então, é dessa forma que a gente faz a análise. Se a pergunta fosse a temperatura, nós faríamos a mesma situação, cruzaríamos a informação aqui e chegaríamos a uma dessas temperaturas aqui.
ok? Então é isso, gente. Essa é a nossa primeira parte, os primeiros comentários, os conceitos iniciais de soluções, certo? E nas próximas videoaulas, então, nós discutiremos a questão das concentrações das soluções, ok? Então tá, até a próxima aula. Tchau, tchau!